muito bem-vindos! Este vídeo vai abrir uma série de vídeos sobre cotagem. Nesses vídeos eu vou explicar como são representadas, como são executadas as cotas em cada desenho arquitetônico. Hoje, especificamente, para abrir essa série, nós vamos falar sobre requisitos gerais de cotagem que são utilizados tanto no desenho arquitetônico quanto em outros tipos de desenho técnico. Então, o intuito deste vídeo é explicar quais são os elementos que aparecem na cotagem, como esses elementos devem ser representados, ok? Então vamos lá. Para facilitar aqui a compreensão, eu vou utilizar este desenho aí, ó, como referência. Esse desenho, imagine que ele é uma vista ortográfica, uma vista frontal de um objeto qualquer. Então, a partir dele eu vou mostrar para vocês como a cotagem ela acontece e como eu devo utilizar a cotagem para que ela não fique poluindo o desenho ou insuficiente para a compreensão das dimensões do objeto que eu preciso indicar as dimensões, tá bom? Então vamos lá. Para explicar os elementos que fazem parte de uma cota, eu vou fazer primeiro a cotagem da base dessa vista ortográfica aqui, ó. Então eu quero indicar no meu desenho a distância que eu tenho daqui até aqui, beleza? Para isso, gente, a primeira coisa que eu faço é a linha de cota. A linha de cota é uma linha que ela é paralela ao segmento que eu quero cotar. E a primeira coisa é escolher qual vai ser a distância do meu objeto cotado até a minha linha de cota. Isso é muito importante que eu faça antes de fazer a primeira cota do meu desenho, porque essa distância entre o objeto cotado e a linha de cota deverá se repetir por todo o meu desenho. Então eu devo definir essa dimensão desde a primeira cota para depois reproduzir nas minhas outras cotas. Tudo bem? Então imaginem que eu escolhi aqui 1 centímetro entre o meu objeto cotado e a minha linha de cota. Beleza? Então eu vou medir lá 1 centímetro, faço uma linha paralela ao segmento que eu quero cotar. Como deve ser essa linha? Essa linha deve ser uma linha fina. Toda a cotagem, gente, deve ser executada em uma linha fina para diferenciar as linhas de cota com as linhas do desenho. Eu tenho que bater o olho no meu desenho e perceber, pela gradação de espessuras de linha, que a linha de cota não faz parte do meu desenho. Ela é um elemento a mais, nesse caso, utilizado para indicar a dimensão dos elementos que compõem aquele objeto, ok? Então, outra característica da linha de cota. A linha de cota, ela sempre excederá a dimensão do objeto cotado. Então, vocês vão perceber aqui, ó, pelo alinhamento que vocês têm aqui, que a linha de cota, ela é um pouquinho maior do que o segmento que eu quero cotar, ok? Executada a linha de cota, eu vou identificar o início e o final do segmento que eu vou fazer a cotagem. Nesse caso, este ponto aqui e este ponto aqui. Feito isso, eu vou puxar o meu segundo elemento, que são as linhas de chamada. Então, as linhas de chamada são executadas a partir das extremidades do segmento que eu quero cotar e eu vou sempre fazê-la, a linha de chamada, afastada do meu objeto que está sendo cotado e excedendo um pouquinho aqui a minha linha de cota. Observaram? E aí, você vai me perguntar, o quanto eu afasto a minha linha de chamada do meu objeto cotado? Olha, afaste pouco, afaste o mínimo necessário para que eu, olhando o meu desenho, eu consiga perceber que a linha de chamada não é colada lá no meu desenho que eu estou cotando, tá bom? E quando eu vou exceder, né, essa linha de chamada em relação à linha de cota? Aumente, gente, um pouquinho, talvez assim 1/5 da distância que você tenha entre o objeto cotado e a linha de cota, bem pouco. O que você tem que manter na sua cabeça desde a primeira cota que você executar é a consciência de que essas dimensões, elas devem se repetir em todas as cotas que você executar no seu desenho, ok? Para que todo o seu desenho tenha uma unidade. Muito bem, feito isso, eu vou adicionar o marcador. Os marcadores, eles são posicionados no encontro entre a linha de cota e a linha de chamada. Eu trouxe aqui para vocês 2 exemplos de marcadores. Ó, eu tenho esse primeiro, que é um traço a 45 graus,
que eu vou executar utilizando o meu esquadro de 45 graus. Ah, professora, eu posso, por exemplo, fazer a mão no olhômetro? De forma alguma. Quando você for executar este marcador, é importantíssimo que você utilize o seu esquadro de 45 graus. Para quem está executando os desenhos utilizando uma folha de papel milimetrado e não uma prancheta, eu recomendo não fazer o marcador de 45 graus, utilizar esse segundo exemplo aqui, que é o marcador de bolinha, porque ele é muito mais fácil para executar manualmente, né? E eu acho que ele é um pouco mais rápido e garante uma maior unidade no desenho do que o marcador de 45 graus quando ele é executado manualmente, tá? Então, o que eu tenho que prestar atenção na hora de executar o marcador de bolinha? Sempre, gente, manter o mesmo tamanho da bolinha, para que não haja divergências entre os marcadores que eu estou posicionando lá no meu desenho, tá bom? Porque às vezes eu pego um desenho, cada marcador tá com uma carinha diferente. Tentem manter a homogeneidade em todo o desenho, em todos os elementos que você estiver executando. Muito importante para o desenho ficar mais limpo, tá bom? Então, gente, feito isso, eu vou para o último elemento da cota, que é o número de cota, que é o mais importante de todos. O número de cota, ele fica centralizado na minha linha de cota. Então, olhem só, aqui, ó, eu peguei o meio da linha de cota e coloquei o número de cota. O que é importante saber na hora de executar o número de cota? O número de cota nunca pode encostar na linha de cota. Ele é sempre afastado da linha de cota, como vocês podem perceber aqui. Quanto afastar? Afaste o mínimo necessário para que seja perceptível este afastamento. Não faça o número de cota muito distante da linha, pois pode dificultar a identificação daquele número de cota, né, em relação a qual linha de cota ele pertence. Então, sempre tente trazer essa proximidade, mas sem encostar o número de cota na linha de cota. Qual é o tamanho desse número? O número de cota sempre deve ser executado com 3 milímetros. Então, você deve medir na hora de fazer o número de cota, quem vai fazer aí manualmente. E aí, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo um link para vocês acessarem um gabarito de símbolos e de mobiliário também. E lá nesse gabarito de símbolos, vocês vão encontrar o gabarito da altura desse número, para vocês não precisarem ficar medindo toda vez que forem executar. Só colocar o gabarito debaixo do papel, manteiga, né? E aí você consegue executar o número de cota com muita facilidade. E não faça manualmente, que dá para perceber. Aliás, não faça sem utilizar o gabarito, que dá para perceber, tá bom? Uma outra possibilidade para indicar o número de cota é esta aqui, ó. Reparem que eu não coloquei o número acima da linha de cota, mas eu interrompi essa linha de cota e coloquei ali o número no meio. Nesse caso, também a altura do número de cota continua sendo 3 milímetros, tá, pessoal? Então, agora, para continuar falando dos números de cota, eu vou mostrar para vocês a cotagem completa desse desenho. E eu vou falar agora da direção de leitura desse número de cota. Na horizontal, eu acho que não teve dúvidas, né? Não tem dúvidas. A leitura, ela é da esquerda para a direita. A mesma leitura que eu faço em qualquer texto aqui no Ocidente, né? Já nas cotas verticais, a direção de leitura muda. Ela fica sendo, então, de baixo para cima. Então, eu leio aqui, ó, de baixo para cima, de baixo para cima. Uma observação importante é a posição do número de cota nas cotas verticais. Ele sempre vai estar à esquerda da linha de cota. Então, olha lá, eu tenho minha linha de cota aqui, o número de cota foi posicionado à esquerda. Eu tenho minha linha de cota aqui, meu número de cota foi também posicionado à esquerda. Fazendo um grande resumo aqui. Cotas horizontais, número de cota acima da linha de cota, direção de leitura da esquerda para a direita. Cotas verticais, número de cota sempre à esquerda da linha de cota, direção de leitura sempre de baixo para cima, ok? Agora vamos para a cotagem total do objeto, como que eu faço? Gente, a primeira coisa é analisar o desenho que eu vou fazer a cotagem. Às vezes a pessoa vai fazer a cotagem e sai fazendo cota para tudo quanto é lugar, sem parar para pensar nas cotas que são necessárias. Eu tive um professor que sempre falava uma coisa com a gente, e eu acho que eu vou levar para o resto da vida. Cotas precisam ser poucas, mas inteligentes.
analise o seu desenho antes de ficar distribuindo cotas aí, né, de qualquer maneira, e veja quais são as cotas que serão necessárias para a compreensão de todas as dimensões do seu desenho. Segunda dica: as cotas, elas são muito volumosas no desenho, né, principalmente em desenhos mais complexos. Então, o ideal é que eu sempre posicione as cotas externamente ao meu desenho. Por quê? Cotas, quando elas estão dentro do desenho, criam uma maior confusão entre o que é o desenho e o que é cota. E muitas vezes dificulta a visualização do desenho com mais facilidade, né? Então eu bato o olho, quando eu tenho um montão de cota dentro do desenho, a visualização desse desenho fica muito mais difícil, tá bom? Então, sabendo disso, que nós vamos começar sempre externamente, e se não tiver jeito mesmo, aí sim eu passo para as cotas internas. Eu vou então escolher um lado para começar a cotagem do meu desenho. Então eu escolhi aqui, ó, esse lado aqui, que eu acho que é o lado mais complexo do meu desenho. Por quê? Aqui eu tenho dois segmentos de tamanhos diferentes, estão vendo? Então eu prefiro já cotá-los aqui para facilitar o restante da cotagem. Então eu sempre começo pela cotagem mais complexa, tá? O lado que tem mais informações. Então sei que eu vou cotar aqui, ó, horizontalmente o meu desenho em relação a essa parte superior. Então o que eu faço? Reparem aqui que eu tenho duas dimensões, ó, esta e daqui até aqui, até o final do desenho. Então isso já me indica que eu vou precisar aqui de uma cota parcial. O que é uma cota parcial? A cota parcial é aquela em que eu tenho uma única linha de cota, ó, e ela identifica as dimensões de vários segmentos. Então, o que eu faço? Eu puxo a linha de chamada no início desse primeiro segmento, puxo no final deste mesmo segmento aqui, ó. Aí, eu vou puxar o final desse segmento também ao alinhamento o início, né, do alinhamento do próximo segmento. Então, eu já vou usar esse mesmo marcador para o final dessa cota de 40 centímetros e início da cota de 60 centímetros. Aí, eu puxei aqui agora o final do segundo segmento. Ok, coloquei os marcadores, coloquei o número de cota. Beleza, o que vai acontecer aqui? Eu tenho uma cota que indica duas dimensões, que é a cota parcial. Toda vez que eu tiver uma cota parcial, eu vou criar uma cota total acima dela. E aí, qual que é a observação que eu tenho para fazer para vocês? Olhem só. Imaginem que eu deixei aqui 1 centímetro entre o elemento que eu estou cotando e a minha linha de cota. Ok? Eu sempre escolho essa dimensão em relação ao elemento mais alto, nesse caso aqui, já que eu estou cotando o meu desenho acima, né? A parte de cima do meu desenho. Então, eu não ia usar 1 centímetro em relação a essa parte aqui, viu, gente? Considero aquele elemento mais protuberante aqui, né? O elemento protuberante em relação ao restante do desenho. Coloquei 1 centímetro aqui, a cota de 60 centímetros seguiu esse mesmo alinhamento da cota de 40. Eu acho que isso está tranquilo, né? Dá para visualizar com tranquilidade aqui no desenho. Agora, qual é a distância que eu coloco da cota parcial até a cota total? Essa mesma distância que eu usei entre o objeto cotado e a linha de cota parcial, eu vou repetir da cota parcial para a cota total, como vocês podem ver aqui, ó. Se aqui eu tenho 1 centímetro daqui a aqui, dessa cota parcial até a cota total, eu também coloco 1 centímetro, tá bom? E aí eu faço a cotagem total, que vai me dar a somatória entre essas duas cotas parciais. Isso é muito importante, porque quando a pessoa vai executar esse desenho, ele não vai ficar medindo, né? E as cotas parciais, somar as cotas parciais e verificar se a cota total está correspondendo é uma ótima forma de verificar se o desenho está certo, tá bom? Vamos lá então. Passei agora para a segunda parte mais complexa, que é essa aqui, a lateral, ó. E ela vai repetir a mesma lógica que eu usei nessa parte de cima. E aí eu vou cotar aqui os 30 centímetros e os 50 centímetros, ok? Feito isso, eu vou passar aqui para esta parte, que é só uma cota total. Por quê? Eu não tenho aqui a necessidade de indicar nenhuma cota parcial, então eu coloco só a cota total. E desse lado de cá a mesma coisa, eu só preciso cotar esses 50 centímetros. Finalizei assim a minha cotagem externa. Agora eu verifico se tem algum elemento aqui que não foi cotado. Vamos olhar aqui com muita calma. Eu acho que não. Então eu preciso fazer cota interna? De maneira alguma.
Agora eu queria que vocês fizessem uma observação final nesse desenho. Quando eu bato o olho nesse desenho, eu consigo perceber claramente o que faz parte do desenho, do objeto e o que é linha de cota, linha de chamada. Conseguem perceber? Isso, gente, acontece porque eu fiz uma diferença, uma gradação de espessuras de linha. A minha linha de cota e a minha linha de chamada, elas são executadas de uma maneira muito mais sutil do que a linha que pertence ao desenho. Então isso me facilita identificar o que faz parte do desenho e o que não faz. Essa dica ela é muito importante. Às vezes os alunos fazem a linha de cota muito espessa e aí ela ressalta muito no desenho e acaba se confundindo com o objeto que eu estou representando. Então sempre façam a linha de cota com sutileza, com graciosidade, com calma. Não façam linhas de cota muito grossas e também não variem a espessura e a cor dessa linha de cota. Mantenham a uniformidade ao executá-la. A linha de cota deve ser a linha mais clara e mais fina do desenho. Muito cuidado, porque essa linha também tem que ser precisa. Ela não pode ser apagada ou ela não pode também ter uma diferença de cor do início ao fim. Use sempre a mesma pressão no grafite ao longo da execução das linhas, tá bom? Essas foram as dicas principais. Voltaremos então com a cotagem do desenho arquitetônico e acompanhe essa série de vídeos que